Ponto 1. Preparação. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai criar um conteúdo, gravar um vídeo, independente se você tem experiência ou se você não tem experiência, se você já sabe o que você vai falar ou não, é a preparação. Você tem que se preparar, tá? E como que você se prepara? Tem 3 níveis aqui que eu trouxe para essa live. É claro que cada ponto dá pra gente fazer uma live à parte, dá pra fazer uma série de vídeos à parte. Mas existem basicamente 3 pontos aqui. O primeiro ponto é o conhecimento. Você vai falar de algo que você sabe, que você já conhece. Às vezes, não necessariamente você vai passar um conteúdo ensinando algo, mas você pode compartilhar uma experiência que você teve. Nem que seja uma experiência ruim, algo que você aprendeu com aquilo, algo que você não gostaria de ter passado, mas você passou. Você pode compartilhar com as pessoas isso. Tá? É algo que está sobre o seu conhecimento, tá? Então, está sobre a sua órbita. Você não vai falar de algo que você não tem ideia, né? Então, primeiro ponto dentro da preparação é conhecimento. Tem que buscar estudar, saber sobre o tema. Procura saber sempre um pouco mais do que você pretende falar. Isso vai te dar muita bagagem. Isso vai te dar bagagem para você também improvisar quando necessário, quando alguém te fizer alguma pergunta, tá? Então, conhecimento é o primeiro ponto. Comece. Se você não estuda, não tem o hábito de estudar, comece a estudar, comece a ler livro, comece a ler e-books. Tem muito conteúdo disponível na internet que vai te dar uma bagagem. Claro, dentro daquilo que você gosta, dentro dos temas que você tem uma aproximação maior. Você não vai falar de algo que você não gosta, vai ficar muito forçado, tá? Segundo ponto aqui dentro da preparação é o planejamento, tá? Tem que ter o mínimo de planejamento, mesmo que ficou às vezes muito em cima para você fazer aquela gravação, aquele conteúdo, separa um tempinho para você fazer um planejamento do que você pretende falar. Geralmente eu gosto muito de falar que é importante ter um roteiro. Antigamente eu defendia muito a questão do roteiro escrito linha por linha. Eu gostava muito de fazer roteiro dessa forma, mas isso me deixava muito travado, me deixava muito preso. Significa que eu não vou mais fazer esse tipo de roteiro? Não, pode ser que eu faça sim. Porém, eu percebi que um roteiro que você coloca alguns tópicos, que é como eu estou te apresentando essa live aqui, é mais fácil para você fluir a conversa, para você ser mais natural, para você ser você mesmo. Né? E tenha também um espírito, quando você estiver ali na hora de preparar seu conteúdo, de aprendizado também, porque quando você passa um conteúdo, você aprende, dependendo do tema, né? E no caso, se for um tema amplo, mais geral, você vai aprender a questão de você se desenvolver para gravar, né? Para seguir gravando a cada vídeo que você produzir, né? Planejamento é fundamental, conhecimento, planejamento, tem muitos temas que dá para você falar, mas cria um roteiro, beleza? Um roteiro de começo, meio e fim. Não precisa colocar muito. Eu já cometi muito esse erro, tá? Talvez você possa perguntar, mas quem é você? Qual autoridade você tem para falar isso? Eu já produzi em um dos meus canais que eu tenho, que é um canal voltado para desenvolvimento pessoal para jogadores de futebol, que é o Futebol de Tu. Eu tenho mais de 800 vídeos nesse canal, tá? Eu já tenho acho que umas 20 lives lá que eu comecei a fazer recentemente. Então eu posso falar, eu acho que já passou de 300 vídeos aqui nesse canal. Enfim, mais de 1000 vídeos eu já produzi. É importante ter um planejamento. Vai ter conteúdo que você vai pensar de cabeça assim e vai sair todo o conteúdo? Vai acontecer. Mas você não pode depender só da inspiração. Você tem que ter um planejamento, tem que fazer bastante anotação de ideias, de temas de repente você pode falar. Às vezes vem uma ideia, vem um tema que não está linkando muito com o roteiro, mas você consegue juntar com outros conteúdos e de repente criar um roteiro mais específico, tá? O roteiro não precisa ser linha por linha, você não precisa ficar preso. É importante você, quando for gravar vídeo, isso daqui é algo que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, quando eu comecei. Mas pra mim, primeiro, usa aquilo que funciona pra você, tá? Pra mim, no começo funcionou eu fazendo com roteiro, lendo o roteiro, dava muito trabalho, porque eu ficava, quando eu errava, tinha que voltar e tá na hora da edição. Mas começa, na hora de fazer seu vídeo, de gravar seu vídeo, com a intenção com aquela intenção de como se você estivesse numa conversa, que nem eu tô agora aqui nessa live, tá? Não fica tanto preso se você errar, se você enfim, falhar em alguma coisa ali e tal. Não tem esse receio, porque você vai estar no controle, tá? Mas quando é gravação, né? Esse ponto aqui é o que vai fazer você continuar ou desistir, que é a preparação mental. Você tem que ter uma preparação mental, resiliência para seguir produzindo conteúdo, para seguir. De repente você vai criar conteúdo na rede social, de repente você vai criar conteúdo no YouTube. Você tem que ter uma preparação mental.
para seguir focado. E o planejamento vai te ajudar também nesse processo, a ter disciplina, a ter uma frequência de produção, tá? A lidar de repente com pessoas que criticam, com pessoas que de repente falem coisas que você não vai gostar tanto ali, ou que pode te desanimar, tá? Então, tenha uma preparação mental também para produzir. Saiba o que você quer, tá? Onde você quer chegar. Isso é fundamental. Legal, Renato. Tá interagindo bastante. Pois é, ó, ele tá falando uma coisa muito interessante aqui, que tem muitos criadores de conteúdo que falam do que não entende. Isso é perceptível. Porém, tem muitos que falam do que não entende e estão crescendo. Por que você que de repente tem um conteúdo, você que está assistindo essa live, esse vídeo gravado, por que você não consegue também produzir isso? Tá? Então são algumas barreiras que às vezes as pessoas têm, ou se prendem em certas regras, que impede ela de começar.